Já estamos com os colegas no remoto e no presencial. Eu vou acessar aqui também do meu celular, que aí eu consigo acompanhar o chat. A gente pode ir fazendo algumas perguntas pelo chat e esperar um momento no final também, mas vocês já podem ir antecipando. Na sexta-feira, nós recebemos a professora Denise Carreira, da Ação Educativa, que falou do lugar do branco na luta antirracista. E a primeira coisa que ela me disse quando eu a convidei é que era muito ruim falar do lugar do branco na luta antirracista sem a presença de um negro falando do lugar da pessoa, da voz que ela queria muito ter, fazer simultâneo. Ela e a Clélia, ela e uma colega Edneia, da Ação Educativa. Eu falei, não, nós vamos ter essa possibilidade no semestre e na segunda-feira a gente vai receber a Clélia. Então, como o Fábio disse, para mim é um prazer ter a Clélia aqui presencialmente, porque nós só nos conhecíamos pelos quadradinhos do Zoom. E eu tenho tido o privilégio de ser aluna da Clélia, né? Como eu disse para vocês na sexta-feira, quando a gente atua numa instituição escolar, a gente não pode esquecer da perspectiva de aluno que tem que habitar o corpo de todo mundo que trabalha na escola, né? Tem um conceito que a gente chama de escola aprendente, que é uma escola que vai possibilitando que todo mundo que atua nos diversos setores da escola se veja na condição de aprendiz. E o RH, nos últimos anos, tem empreendido ações de formação no período de férias. Escola para quem trabalha aqui. Então, a gente teve esse ano uma revisão dos protocolos sanitários, a gente teve ação no campo da tecnologia, a gente teve um acompanhamento com as educadoras do Núcleo de Práticas Inclusivas, e agora a gente volta no tema de um projeto que, como o professor Fábio disse, tem chamado a escola a uma responsabilidade. Olhar para as nossas relações raciais e entender que a entrada a ampliação da presença de alunos, alunas, educadores negros, negras e indígenas na escola é um pedaço da tarefa. A maior tarefa é como é que a gente vai se transformando na perspectiva do estudo, da reflexão crítica, para a gente poder descobrir o que da gente. O pessoal da área da saúde fez uma contribuição muito boa nesse sentido na sexta-feira. O que de cada um de nós e o que da instituição precisa, de alguma forma, ser revisto, revisitado, reavaliado, para a gente poder aprender a enfrentar a nossa tradição racista. E aí a Clélia tem me ensinado muito sobre isso. Ela vai conduzir o horário, a gente depois abre para perguntas e assim a gente fecha esse tempo de formação do período de férias. Muito obrigada, Clélia. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, ao vivo, e que estão também, enfim, nas suas cadeiras, né, nos seus postos de trabalho aí acompanhando. Agradeço mais uma vez a Débora, o Fábio e o colégio pelo convite. Um convite é sempre uma oportunidade de encontro, né, da gente se encontrar e dialogar, falar sobre as questões da educação, né, e das questões raciais, né, como as questões raciais estão presentes na educação, faz parte da minha trajetória profissional já há muito tempo. Eu sou professora, né, eu sou pedagoga e mestre em educação, e faço pesquisas nessa área já há mais de 20 anos, né? Então, já tenho um tempo aí de estrada. Esse tempo significa que eu sigo aprendendo, né? Não quer dizer que eu estou pronta, que eu já sei de tudo, mas quer dizer principalmente que eu continuo na minha caminhada e aprendendo todo dia, todo instante. E cada encontro é um momento também, para mim, de aprendizagem, né?
esse processo de ensinar e aprender, né, faz parte da vida de quem é educador, de quem é professor. Nunca é só uma coisa, né? A gente está o tempo inteiro ensinando e aprendendo. Então, agradeço vocês por essa oportunidade, que para mim também é aula também para mim, na medida em que eu aprendo com vocês, com as trocas, com as questões, com as perguntas, com aquilo que vocês vão fazer eu pensar. É sempre muito legal. Débora, por favor, me ajuda com o tempo, porque eu tenho um problema com o tempo. Assim, eu trouxe duas perguntas que a minha provocação é que essa pergunta nos acompanhe do início ao fim, tá? Assim, é uma pergunta individual e, ao mesmo tempo, coletiva, né? Individual é como você, né, em primeira pessoa, como é que você se relaciona com a questão racial e como é que você se relaciona com a história e com a cultura africana e afro-brasileira. Então, é uma pergunta para cada um de vocês. E ela é coletiva para a gente pensar nesse espaço, né, do Colégio Santa Cruz, né? Como é que o Colégio Santa Cruz se relaciona com a questão racial, como é que o Colégio Santa Cruz se relaciona com a história e com a cultura africana e afro-brasileira. Essa é uma pergunta que a gente não pode perder de vista, porque as respostas, eu acho que essas respostas não é uma resposta única e fixa, e essas respostas elas vão se renovando toda vez que a gente se depara com um ato racista, toda vez que a gente se depara com uma violência racial, toda vez que a gente se depara com algum aspecto da cultura, né, outras respostas vão aparecendo para nós. Então, gostaria que a gente ficasse com essa pergunta ao longo do encontro, né? Enfim, somos todos aqui brasileiros e brasileiras e não tem como falar desse país sem falar da desigualdade, né? Se a gente estiver falando do Brasil e não falar de desigualdade, a gente não vai estar falando do Brasil, a gente vai estar falando, sei lá de onde, que lugar, né? Mas não é do Brasil, porque, infelizmente, a categoria da desigualdade ela é extremamente presente no nosso país, né? Desde sempre. E não tem como a gente falar de desigualdade sem falar da questão racial, sem falar do racismo, né? A maioria, né, da nossa população, que é maioria negra, todos os índices, todas as estatísticas de todos os campos, econômico, da saúde, de habitação, de acesso à justiça, de acesso à educação, enfim, todos os índices do nosso país vão apontar que a população negra é sempre a mais prejudicada, né? É sempre que está em pior condição, né? Estar em pior condição, a população negra, é uma das heranças que nós temos do sistema escravista, do qual, né, faz parte da história do Brasil. Então, a escravidão, ela deixou para todas as pessoas, brancas e negras, né, deixou para todas as pessoas uma herança, né? As pessoas negras têm uma parte dessa herança e as pessoas brancas têm uma outra parte dessa herança. Então, quando a gente olha para os números, quando a gente olha para as estatísticas, né, a gente consegue perceber qual parte da herança ficou para cada uma, né? Então, enfim, eu trouxe aqui um pouco dos números só para a gente conseguir visualizar do que eu estou falando, né? Quando eu falo dessa herança, né? Então, todos os números, né? 52,5 milhões de pessoas vivem em condição de pobreza extrema.
72% dessas pessoas são pretas e pardas. Crianças e adolescentes brasileiras vivem em famílias pobres, né? Então, fala do Brasil e aí afunila quem são essas pessoas na porcentagem maior, né? Então, isso é um conceito que a gente estuda, que tem o nome, né, de um intelectual camaronês, Achille Mbembe, que ele denomina de necropolítica, né? Ou seja, a política de morte, a política que coloca as pessoas negras em maior situação de vulnerabilidade, de pobreza, de não acessar a educação, não acessar a saúde, não acessar moradia em condições, enfim, todos os números apontam para isso. Então, é um legado, né, um pouco do que a escravidão promoveu no Brasil, né? A gente tem uma herança ainda, quando eu falei, né, qual é a herança que a gente carrega, né, do processo histórico brasileiro, né? Algumas coisas ainda se mantêm, né, com outra roupa, com outra cor, com outra postura, mas ainda se mantém, né? A gente, no nosso comportamento, nas nossas condutas, nas nossas escolhas, o modo como a gente se relaciona com as pessoas negras, o modo como a gente se relaciona com a cultura africana e afro-brasileira ainda vai mostrando que a gente ainda vive ainda um período de comportamento, de costumes, né, colonial. Aqui é um pequeno apanhado aí de imagens para a gente, quando a gente está falando do racismo estrutural e como ele impacta a vida das pessoas negras desde o início, né? Então, a criança negra, os números mostram, as pesquisas mostram que as crianças negras são as mais afetadas em termos de saúde, em termos de educação. Na verdade, antes de nascer, né? Se a sua mãe for uma mãe negra, ela vai ter maior dificuldade de acessar um pré-natal de qualidade, ela vai ter mais chance de sofrer violência obstétrica por ser um corpo negro. Então, antes de nascer, a criança negra já está em condições exposta, né, a condições mais violentas. Ao longo da vida dessa infância, a criança negra vai sendo o tempo inteiro apresentada para uma cultura e para um universo de imagens que diz que a estética dela não importa, que o corpo dela não importa, que o cabelo dela não importa, né? A criança brasileira é uma das que mais passa tempo na frente da televisão, e em especial as crianças pobres. São as crianças que mais ficam na frente da TV. E tem um poema, né, do poeta Kins Quintê, que ele tem uma parte da poesia dele que ele fala que a criança negra ela é telespectadora da sua própria ausência, ou seja, ela fica o tempo inteiro assistindo a televisão e ela é telespectadora de um outro universo que pouquíssimo diz respeito a ela, a sua cultura, né? As crianças negras que estão em situação de violência o tempo todo, né? Nos últimos tempos, cada vez mais a gente tem tido notícia de como as crianças negras são afetadas pela violência, se não diretamente, elas são afetadas na medida em que seus pais são mortos, suas mães são mortas, né? Enfim, dentro de casa as crianças estão sendo feridas e mortas. A juventude negra não pode... essa foto, por exemplo, né, do quanto que um grupo de jovens negros andando no shopping, eles são parados, tipo, a sociedade determinou que em determinado lugar o jovem negro pode estar, e em determinado lugar ele não pode estar, né? A gente tem a lembrança, enfim, muitos casos de violência, né, pegando a juventude negra. Acho que um dos mais recentes, nem é tão recente assim, mas a gente não consegue esquecer, né? Vocês devem ter acompanhado aqueles jovens negros que tiveram o carro fuzilado, né? Porque eles saíram para comemorar o salário de um deles, e aí eles foram todos mortos, né? Enfim, eles foram comer um lanche
e, enfim, eles não tinham direito, né, à celebração do emprego, a comer um lanche, etc. e tal. Enfim, situações de trabalho precarizado, situações, o envelhecimento também muito mais impactado, ou seja, uma série de situações que o racismo está presente e atravessa todo o ciclo da vida das pessoas negras, né? Ou seja, da infância até a velhice, ela vai sendo impactada por diferentes situações, né? Então, esse é o racismo estrutural. E aí, dentro do racismo estrutural, a gente tem aquilo que é o racismo institucional, ou seja, como é que cada instituição reproduz esse racismo que está na sociedade, né? Como é que a escola reproduz o racismo, né? Ou seja, o racismo institucional na educação. Como é que o sistema de saúde reproduz o racismo, ou seja, o racismo institucional na saúde? Como é que a segurança pública, aqui no caso da PM, como é que a PM reproduz o racismo estrutural, né? O racismo institucional? Então, aqui os jornais, né? Enfim, eu marquei esse confunde, né? O que significa confunde? Em diferentes momentos. Então, aqui são ações da polícia em diferentes lugares do Brasil, né? Então, a PM confunde celular, a PM confunde guarda-chuva, a PM confunde porque estava correndo, a PM confunde porque estava parado, a PM confunde porque estava... Ou seja, esse confunde, né? Não é confunde, né? É o racismo, o modo como a polícia olha para os corpos negros, né? Que aqui foi usado essa palavra confunde. Então, assim, é óbvio, né, gente, que a gente não vai ter tempo e a ideia nem é esgotar a conversa e fazer mergulhos profundos que são necessários, né? É necessário que façamos um mergulho profundo, mas essa ideia aqui é só para a gente, entre muitas aspas, né, ilustrar como que o racismo opera e como que ele está próximo, né, como que ele está no cotidiano, né? E aí, se o racismo... Aí saiu, gente? Não, saiu do modo de apresentação. Ah, tá. Se o racismo está... Obrigada. Se o racismo está presente no nosso cotidiano, né? Em todas as ações, em todos os espaços, em todas as relações, o antirracismo também precisa estar no nosso cotidiano, né? Então, ações antirracistas, elas não podem estar vinculadas a um evento pontual, a uma festa, uma celebração, uma passeata, né? Não pode, ela precisa sair cada vez mais rápido de ações pontuais, né, para ações cotidianas, porque se o racismo ele está todo dia, o combate a essa ideologia também precisa acontecer todos os dias, nas diferentes relações, né? E aí, talvez uma pergunta, né, que se faça, talvez vocês estejam se fazendo ou não, enfim, por que hoje, em 2021, está se falando tanto nisso? Por que agora surgiu uma palavra, né, um conceito antirracista, né? Não é que ele surgiu agora, né? Isso sempre existiu, né? Então, as lutas negras, né, as pessoas negras reivindicando por seus direitos, não é uma novidade. Não é uma coisa que começou a acontecer hoje, começou a acontecer o ano passado, né? Ela já acontece há muito tempo. O que tem acontecido, felizmente, é que cada vez mais a voz das pessoas, né, está sendo ouvida, né? A nossa voz, temos falado cada vez mais alto, temos chamado cada vez mais atenção. Então, a luta antirracista, ela não é uma novidade, ela não começou hoje, ela não começou comigo, não começou, né? Ou seja, já é uma luta que já vem de longa data, né? Então, acho que e essa luta que vem de longa data, um dos principais convites, talvez, né, é que a gente consiga refazer o nosso olhar,
né? Ou seja, como é que a gente, aquilo que até ontem a gente achava que, ok, é comum, é assim mesmo, faz parte da cultura, sempre foi assim, né? O que a gente tem colocado é que não seja mais assim, que a gente não veja mais como normal, que a gente cada vez mais passe a estranhar aquilo que a gente via como normal, né? Então, estranhar os espaços, estranhar as condutas, estranhar os comportamentos, né? E a partir do estranhamento que a gente consiga cada vez mais falar sobre isso. É fundamental. Então, assim, não silenciar nas situações de racismo é fundamental, né? Então, apontar quando o racismo está acontecendo, apontar quando houve uma discriminação, apontar quando alguém usou uma palavra ofensiva, isso é fundamental, né? Não podemos mais ficar em silêncio, porque o silêncio faz com que essa violência se perpetue, né? O silêncio faz com que a discriminação se perpetue. Então, cada vez mais a gente precisa estranhar algumas condutas que até ontem a gente achava ok, né? E na medida que a gente estranha, que a gente crie condições para falar sobre, né? Então, puxando aqui para a questão desse território, né? Desse espaço que é o Colégio Santa Cruz, que haja cada vez mais condições para que as pessoas possam falar sobre isso, né? Para que vocês, funcionários, possam falar sobre isso, que vocês possam nomear, que vocês possam apontar os incômodos ou apontar aquilo que não ficou muito bem entendido da parte de vocês. Isso seja porque uma família falou, porque alguém falou, porque um superior falou, é fundamental. É simples fazer isso? Não, não é simples, né? Porque a gente está falando do nosso local, nosso enquanto sociedade, né? A gente está falando do nosso local de trabalho, a gente está falando de uma relação de hierarquia, né? A gente está falando de uma relação de posição social, mas ainda assim o convite, né, que se fica é que a gente consiga exercer essa fala. É fundamental para que a gente consiga observar, estranhar principalmente aquilo que até então a gente achava normal. E aí, entendendo que o racismo está presente na sociedade, né, em todos os espaços, em todas as esferas, em todas as relações, né, qual foi, né, qual foi e qual ainda é o lugar que a instituição escola, e aí eu estou falando de escola de maneira como instituição mais ampla, né, seja a escola Santa Cruz, a escola pública, a escola que cada um de nós estudamos, né? Como é que a escola atuou na manutenção do racismo? Nós todos aqui nessa sala somos talvez uma idade aproximada, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu tenho absoluta certeza que quase nós todos aqui passamos pela nossa vida escolar, né? Falando muito pouco ou quase nada sobre questões raciais durante a nossa formação. Ou se falamos naquele lugar, o negro veio da África, a escravidão, ponto. Né? Ou talvez ouviu falar minimamente, sei lá, da capoeira, ou nós somos aqui da geração da cartilha, né, do livro didático, então, quais eram as imagens que nós vimos nos nossos livros quando éramos estudantes, né? Então, sempre a pessoa negra naquela condição de escravizado. Então, assim, a escola brasileira, de modo geral, ela tem a sua parcela de contribuição para o racismo estar estruturado do modo como ele está. Ela contribuiu na medida em que ela não ampliou o nosso conhecimento, né? Ela contribuiu com a manutenção do racismo na medida em que ela não mostrou outros aspectos da cultura negra. Ela contribuiu na medida em que ela não nos ensinou filosofia africana,
não nos ensinou, muitas pessoas não nos ensinou que a África é um continente com mais de 50 países, né? Ela contribuiu na medida em que, quando a gente fecha o olho e pensa no continente africano, a gente só pensa ou nos elefantes, nos leões da savana, ou a gente pensa nas crianças morrendo subnutridas, né? Todas magras, ou nas crianças... É isso que a escola não... É papel da escola reverter essa imagem. Então, na medida em que ela não ampliou o nosso conhecimento, ela contribuiu para que a gente continuasse pensando que tudo que vem do continente africano é menor e não presta. Logo, os descendentes desse povo também são menores, também têm menor valor, também não contribuem. Então, a escola contribuiu para a manutenção do racismo. Nesse sentido, aquilo que a gente que tem se falado hoje, escola antirracista, é que a escola assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade, né, de recriar outras perspectivas, de recriar outras imagens, trazer outros conceitos, outras histórias. E aí, recriar imagens, conceitos e histórias não é um assunto exclusivo para pessoas negras. Falar de questão racial não é um assunto para pessoas negras, é um assunto para todas as pessoas. Do mesmo modo que falar sobre machismo não é um assunto para os homens, é um assunto para todas as pessoas. Falar de feminismo não é um assunto para as mulheres, é falar para todas as pessoas. Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, nos relacionamos, homens, mulheres, negros, crianças, enfim. Então, não existe um assunto que ele é exclusivo para aquele grupo. Todos os assuntos, eles precisam fazer parte das conversas de todas as pessoas, né? Então, a escola, que é a instituição máxima, digamos assim, né, no que diz respeito à construção de conhecimento, à ampliação de conhecimento, ela tem essa responsabilidade de ampliar o nosso conhecimento de todas as crianças, de todos os jovens, de todas as pessoas, né? Então, a escola precisa ser antirracista para que ela cumpra o seu papel, né? Que é construir conhecimento, emancipar conhecimento, e a escola tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, na construção de uma sociedade mais igualitária, onde todas as pessoas sejam respeitadas, independente da sua origem, independente da sua cultura, independente do local onde as pessoas... Né, é uma questão humana, né? É uma questão ética, de respeito a todas as pessoas. Então, esse é um papel fundamental que a escola precisa assumir. A escola brasileira deixou para todos nós muitas lacunas na nossa formação, no que se refere à questão racial. Então, independente se a gente estudou numa escola particular, numa escola pública, numa escola no Sul, no Norte, no Nordeste, no Sudeste, todos nós temos lacunas na nossa formação, né? Existe um buraco na nossa formação que não tratou como deveria, né, das questões raciais, né? E avançar, sair da questão do discurso, olha, precisamos ser antirracistas, precisamos respeitar as pessoas. Então, é um discurso importante, sem dúvida nenhuma. Mas se não houver ações efetivas, se não houver ações práticas, a mudança não se fará, né? Então, quando o colégio se propõe, uma das ações, né, do colégio ter bolsas, né, enfim, para que crianças e jovens negros acessem esse espaço, diz respeito a isso, né? Ou seja, tem uma ideia, um posicionamento ético acompanhado de ações práticas, acompanhados de ações concretas, né?
o Paulo Freire, ele dizia, enfim, em uma das suas obras, né, que a escola não pode tudo, e é fato, a escola não pode tudo, mas e o que ela pode? Então, acho que é fundamental que a instituição se concentre naquilo que ela pode. Depende só da escola? A escola vai salvar todo o planeta? Obviamente que não, mas ela tem uma contribuição, uma participação muito importante. Então, que a gente consiga, a gente, enquanto sociedade, enquanto educadores, que a gente consiga se concentrar e ter a energia necessária para trabalhar naquilo que nós podemos fazer. E não é pouca coisa, né? A escola ela tem um alcance que é muito grande, então a gente precisa cada vez mais se apropriar disso. E aí, pensar as questões raciais dentro e fora da escola, né? Então, contemplando a escola propriamente dita, a comunidade escolar, as famílias, os parceiros, a vizinhança, o território, né? Ampliação de conhecimento de todas as pessoas. Então, ter ações formativas como essa é fundamental, porque o processo de enfrentamento ao racismo, ele é individual e ele é coletivo, né? Então, o tempo todo a gente vai precisar se posicionar em algumas situações individualmente e em outras situações coletivamente. Então, ações formativas, elas são muito importantes, né? E o principal foco, a principal questão, que é trabalhar para uma mudança de sociedade, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha isso, em mente, né? Que a gente não pode continuar perpetuando violências, a gente não pode continuar perpetuando exclusões, né? A gente precisa ter um outro projeto de vida, de sociedade, de relações, né? A gente precisa, de fato, desejar que a geração hoje, né, que as crianças de hoje aprendam outra história, né? Elas não podem aprender a mesma história que eu aprendi, que nós aprendemos, né? Elas não podem continuar olhando para o continente africano do mesmo jeito que eu fui ensinada a olhar na minha época de estudante, né? Então, essa urgência de um novo olhar, ela é fundamental. E aí, nós, adultos, né, a gente vive o tempo todo um momento de reeducação, porque é isso que estamos fazendo, a gente está se reeducando, né, uma vez que já saímos do banco da escola, enfim, a nossa aprendizagem ela nunca cessa, mas para questões raciais existe um movimento nosso que é de reeducação. E aí, ao mesmo tempo que a gente se reeduca, a gente educa as crianças. Então, não vai haver tempo, olha, primeiro vou me reeducar, ficar uns 2, 3, 5, 10 anos me reeducando e depois eu vou educar as crianças. Não temos tempos para isso. Nós precisamos fazer as coisas juntas, né? Então, é se reeducar, olhar de novo, estranhar aquilo que era normal, estranhar as piadinhas, estranhar as conversas. Quando você toma consciência da violência que é o racismo, da violência que, enfim, qualquer outro tipo de discriminação, quando você toma consciência disso, você se torna, num primeiro momento, aquela pessoa chata do grupo do WhatsApp. Porque você recebeu uma piada racista e você fala, ô, pessoal, você se torna a pessoa chata no grupo do WhatsApp. Você se torna a pessoa chata naquele almoço de família, que alguém vai soltar uma piada, alguém vai falar alguma coisa, e você vai falar, poxa, né, que isso que você está falando não é legal. Então, a gente precisa estar disponível por algum momento. É transitório, viu, gente? Não é para sempre que você vai ser o chato, mas num primeiro momento você vai ser o chato, e é importante. Porque o que significa ser o chato? Significa que, em muitas situações, é você que vai apontar para as outras pessoas do seu grupo ali, do seu convívio, da sua família, do seu grupo do WhatsApp, etc. e tal. Muitas vezes, você vai ser a primeira pessoa que vai apontar que isso não é legal, ou que isso... Olha, fazia essa piadinha lá 10, 15 anos atrás, mas agora essa piada ela não pode mais circular. Né? Ah, eu usava essa palavra, mas sempre falou assim. Tá, mas agora não...
Ah, por que agora não pode mais? Né? As pessoas, às vezes, têm essa implicância. Ah, antes eu falava, agora eu não posso. Por que eu não posso? Porque a gente aprendeu, a gente continua aprendendo. Né? Naquela época, eu não sabia. Hoje eu sei. E, a partir do momento que eu sei, o que eu faço com aquilo que eu sei? O que eu faço com a informação que eu tenho? Né? Então, há 10 anos atrás, eu não tinha uma série de informações. Então, a minha conduta era aquela, porque eu não sabia. A partir do momento que eu sei, eu não posso mais ter aquela conduta, eu não deveria. Não tem aquele ditado que fala que a ignorância é uma bênção? Já ouviram? Ah, a ignorância é uma bênção. Tipo, já que eu não sei mesmo, eu vou falando. E a partir do momento que você sabe, que você sai da ignorância, você tem que assumir um outro lugar, uma outra conduta, né? Então, em algum momento, vamos ser, sim, aquela pessoa que vai ser a chata, que vai bloquear as piadinhas, que vai chamar atenção, que vai sair dos grupos, né? E aí você sai do grupo, a pessoa fala, fulana, por que você saiu? Porque às vezes você não quer brigar no grupo, você simplesmente sai. Aí alguém vem te perguntar, por que você saiu do grupo? E aí você fala para aquela pessoa, sair do grupo porque isso, não achei legal, não concordo, não quero brigar. E aí talvez você não fala, mas aquela outra pessoa que veio te perguntar por que você saiu, ela fala, olha, fulano de tal saiu do grupo, porque né? Enfim, a gente sabe como é que os grupos do WhatsApp funcionam, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa postura, né? E aí é um pouco daquilo... Quanto tempo a gente tem, Débora? Eu estou fora do controle do relógio. 10 minutos. Como eu estava falando em algum momento, né? Qual é o projeto de sociedade que a gente quer, que a gente almeja, né? Criar ações práticas, né? Então, quais são as políticas públicas que esse colégio vai fazer, que o outro colégio, que a outra instituição, que aquele hospital, que aquela, enfim, a sociedade como um todo precisa se mobilizar, né? Para que a gente de fato avance, né? E aí, gente, acho que enfim, eu não sei o que vai ficar gravado para cada um de vocês, né, daquilo que eu trouxe, cada pessoa assimila uma parte e o que faz sentido para você não faz sentido para outra pessoa nesse momento, mas acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que a gente passe a estranhar as violências, que a gente não se acostume com as violências. E aí eu estou falando não só da violência física, mas da violência moral, da violência psicológica, que a gente não se acostume a ser maltratado, a ser xingado, a ser menosprezado, que a gente não se acostume com as piadas que fazem com o nosso nome, com a nossa origem, do lugar da onde a gente nasceu, do lugar da onde que a gente não se acostume, porque historicamente a gente tem uma história de silenciamento. Essa história de silenciamento sempre foi assim, então já estou acostumado. Eu tenho um sobrinho, eu tenho acho que 7 ou 8 sobrinhos, não lembro agora, está faltando algum. E aí, esses dias, conversando com um sobrinho de 13, 14 anos, e ele falou assim, estava descendo com meu pai, não sei o que lá, e a polícia estava dando geral nos meninos do outro lado, né? E aí eu falei, mas toda hora isso acontece aqui? E ele falou assim, tia, já acostumamos. Eu falei, não se acostume. E aí eu sou a tia chata. Eu falo, como assim já acostumamos? Não é para você se acostumar. Então, assim, é um jovem de 13 anos que começa a achar normal. E a minha briga naquele dia é para falar, olha, não quero, você não pode achar normal. Não é para você se acostumar. Então, assim, historicamente, a gente se acostumou e a gente não pode mais se acostumar. Então, a gente se acostumou com os jovens negros que são parados o tempo todo, a gente se acostumou a ver as crianças negras no semáforo, a gente se acostumou, enfim, a gente se acostumou e a gente não pode se acostumar. É fundamental que a gente troque a nossa lente, né? Ou seja, o olhar que a gente tem para a sociedade é fundamental que a gente reveja, que a gente ajuste a nossa lente, que a gente passe, de fato, a se incomodar, né, com as questões que até ontem estavam colocadas como
como normal. E que aí, gente, isso pode acontecer no macro e no micro, né? No micro, nas nossas relações mais pessoais, nas nossas relações cotidianas, com as pessoas que a gente tem mais intimidade, e aos poucos que isso vá crescendo no sentido de você não silenciar se um dia, em algum momento, aqui dentro dessa escola, acontecer uma situação de racismo com vocês. Vindo de um aluno, vindo de uma família, vindo de uma pessoa, enfim, né, que a gente não se acostume, é fundamental isso, porque enquanto a gente estiver em silêncio, as coisas ficarão como elas estão. E se a gente já conseguiu avançar, um pouco, falta muito, porque foram mais de 300 anos de escravidão, né, de escravização. Então, para a gente superar esses 300 anos, a gente precisa continuar batalhando bastante. Algumas coisas já avançamos, né? E se avançamos, foi porque a gente rompeu o silêncio. Então, é fundamental. De novo, eu reforço, não é simples, não é fácil, né? Mas é necessário, é um exercício necessário de romper o silêncio e de olhar para as relações sociais, para as relações, né, de trabalho, com outros olhos, né? E procurar um espaço seguro, pessoas seguras com quem vocês possam dialogar nas macro-relações e se fortalecendo também nas micro-relações. Não achar ruim em si, em algum momento da vida, você, desse trajeto que estamos fazendo, né? Você ficar conhecido como o chato do rolê. Lá vem o chatão de novo chamar a nossa atenção. Vim de novo, gente, vou falar de novo, porque... Então, eu prefiro ser chamada de chata em alguns lugares, que eu sei que eu sou chamada... Lá vai a Clélia falando de novo isso. Eu prefiro ser chamada de chata do que ser chamada de conivente. Então, é o que eu escolhi. Então, se é para ser conhecida como a chata, tudo bem, em algumas situações, eu visto a capa da chata com o maior prazer e não tem problema nenhum, dá aqui minha capa, porque eu não posso ser conivente, né? Eu tenho um papel, eu tenho uma missão, e cada um de nós tem, vocês também têm. A minha missão é romper com o ciclo de violência que os meus antepassados viveram. Eu não quero e eu não posso continuar sendo violentada como os meus antepassados foram. E é em nome disso que eu ergo a minha voz. É em nome disso que eu não me submeto. É em nome disso que eu falo para os meus sobrinhos não se acostumem, porque nós não podemos nos acostumar. É uma missão que eu tenho. Então, cada um de nós aqui nessa sala e nos espaços que vocês estão também tem uma missão. Eu acho que é importante a gente abraçar, né? As missões não são fáceis, mas elas são necessárias e eu me comprometi com essa missão e por isso que eu visto, sempre que possível, a minha capa de chata e de que, enfim... Gente, acho que é um pouco isso, não temos tempo, né, para fazer um mergulho profundo, mas é um pouco isso. Obrigada. Antes de ouvir as perguntas de vocês, agradecer a Clélia. De novo, pela aula, pela conversa. Tem algo que está posto aqui hoje, que é o que as pessoas chamam de lugar de fala. A gente fala tanto nisso, qual é o lugar de fala? O lugar de fala da mãe, o lugar de fala do filho, o lugar de fala do branco. E aí a gente tem aprendido, e eu tenho aprendido muito, o lugar de fala da Clélia. De quem pesquisa, estuda, porque a Clélia é uma pesquisadora, pedagoga como eu, mas que fala de um outro lugar, que não é o meu lugar. E eu acho muito importante essa experiência da gente ir ouvindo estas várias vozes. Nós temos 32 colegas no remoto, temos alguns aqui, dá tempo para umas 2 perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta a partir do que a Clélia trouxe? Alguma pergunta
que está desde sexta aí para vocês, a gente está ouvindo sobre isso. O Fábio e eu viemos no final de junho, acho que nos últimos dias de junho ou no primeiro dia de julho, conversar sobre isso. Recebemos a professora Denise na sexta, agora a professora Clélia hoje. Temos perguntas, tem o chat aqui para quem está no remoto. Quem aí toma o microfone? Vamos? O professor Fábio, aluno. Vai sim, Fábio, vai ser bom. Eu acho que para o pessoal do remoto, a gente precisa do microfone, senão eles não acompanham a pergunta. Todo mundo vai passar o microfone para quem quiser fazer pergunta, assim a pessoa não fica com timidez de vir até a frente aqui, né? Primeiro, queria agradecer demais a sua palestra, Clélia, é sempre muito gostoso te ouvir, muito importante, você é muito clara, acho que é muito objetiva e acho que todos nós conseguimos entender a maior parte dos conceitos, mas alguns conceitos ainda são um pouco obscuros para a gente, né? E nesse momento, eu acho que cada vez mais a gente vai escutar alguns conceitos, como, por exemplo, racismo estrutural. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque a gente está acostumado a falar, não, isso é racismo estrutural, a gente não está nem percebendo, né? Mas queria juntar isso a uma pesquisa antiga, que você vai saber localizar, e eu não consigo lembrar, que foi feita perguntando para os brasileiros se, né, a pergunta era individual para a pessoa, você é racista? E a pessoa dizia que não, claro que não, e acho que 90%, 95% da população respondeu que não é racista, né? E a segunda pergunta é, existe racismo no Brasil? E a pessoa dizia sim, né? E 95% das pessoas responderam que sim, há racismo no Brasil, mas os mesmos 90 e tantos por cento respondeu que não se sente racismo. Acho que isso está um pouco ligado ao tal do racismo estrutural e aquilo que você chama da gente não poder se conformar com o que era e o que continua sendo, mas queria que você voltasse no racismo estrutural, que é uma palavra que vai surgir muito para a gente aqui, né? Muito obrigado. Quer comentar já, Clélia? Mais alguma pergunta, por enquanto? Não, né? Eu tenho depois uma pergunta para fazer para vocês. Mais uma, né? Além das duas primeiras, né, que eu trouxe, como é que a gente se relaciona com a questão do racismo, como é que a gente se relaciona com a questão da cultura africana e brasileira, né? Então, acho que são perguntas que eu gostaria que ficassem ainda aí com vocês, né? E aí o Fábio falou de alguns conceitos, né? São muitos conceitos que estão presentes no debate das relações raciais, né? O que é racismo? O que é preconceito? O que é discriminação? Enfim, o que é identidade? O racismo estrutural, o racismo, primeiro, é uma ideologia, né, construída para dizer que algumas pessoas valem mais do que outras, em linhas gerais, né? Para dizer que, olha, foi uma ideia construída para dizer que as pessoas brancas valem mais do que as pessoas que não são brancas. Então, as pessoas brancas valem mais do que as pessoas negras, as pessoas brancas valem mais do que as pessoas indígenas. É disso que se trata o racismo, né? Um grupo racial que se colocou no topo da humanidade para dizer que, olha, nós importamos, todos os outros não importam, né? Eu fui para a Europa uma vez e quando eu cheguei no aeroporto em Madrid, né, a gente com medo de passar pela, como chama lá, imigração, né? E na época, não era a época que tinha rede social, aquela coisa toda. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na fila da imigração, com medo de ser barrada, porque eles, né, enfim, eles olham para você e falam, você entra, você não entra, enfim. E aí eu me assustei assim, que eu falei, gente, é muito louco isso, porque tinha uma placa assim no aeroporto de Madrid, para organizar a fila, né, para entrar. Então, de um lado estava europeus e no outro lado estava escrito resto da civilização.
Aí eu falei assim, eu olhei aquilo, eu falei, nossa, mas... Aí eu perguntei, né, não fala espanhol, falei para uma colega, falei assim, viu, o que significa é resto mesmo, em espanhol? Ou eu, né, eu fiquei confusa, assim, me deu uma... Eu falei, não é possível. E ela falou, é isso, é a sobra. E estava muito declarado, né? Então, os europeus, uma fila ali que tinha, sei lá, 5, 10 pessoas, e o resto da civilização, uma fila imensa que dava, né? Enfim, ficamos horas ali para passar. Então, o racismo é disso que se trata, em linhas gerais, né? Um grupo racial que se colocou superior a outro grupo. E aí, quando a gente fala, mas somos a raça humana, somos todos humanos, né? Vocês devem ter ouvido isso. De fato, somos todos humanos. Mas, politicamente, um grupo de humano se considera melhor do que outros grupos de humanos. Então, é disso que se trata. Quando a gente fala do conceito de racismo estrutural, é esse conceito que diz que as questões raciais, ou seja, deixar as pessoas negras em pior condição, é o modo como a sociedade brasileira se organizou, né? Então, na medida em que os brancos portugueses fazem o tráfico de pessoas negras para trabalhar no Brasil e construir o Brasil nas condições que a escravidão foi, né? 300 anos de trabalho gratuito, violento e etc. e tal, é isso que estruturou a sociedade. O Brasil só é o Brasil por conta do trabalho de pessoas negras, da escravização de pessoas negras e pessoas indígenas, né? Então, a participação das pessoas negras para a construção desse país, ela não existe, né? Assim, a África existe sem o Brasil. O Brasil não existiria sem os africanos, né? Então, o racismo estrutural é essa ideia de manter as pessoas negras silenciadas, é a ideia de manter as pessoas negras em piores condições para que o outro grupo racial continue nas suas condições de privilégio, continuem gozando do seu, né, enfim, das suas condições de conforto, de privilégio, de soberania. Então, está presente em todas as relações. O racismo estrutural é o que faz com que a gente olhe para uma pessoa negra e não imagine que ela tenha direito de estar em determinados lugares. O racismo estrutural é o que olha para a pessoa negra e não acredita que ela tem potencial, capacidade intelectual de alcançar determinados lugares, pelo fato dela ter um corpo negro. Então, em linhas gerais, né, a nossa sociedade ela está apoiada nessa ideia. Olha, as pessoas negras valem menos. Então, porque elas valem menos, elas têm menos salário, elas têm menos, enfim, todas essas condições. O preconceito, quando eu disse para vocês várias vezes, olha, a gente precisa mudar o nosso jeito de olhar, a gente precisa olhar diferente, tem a ver com os nossos preconceitos. Todos nós temos preconceitos de coisas variadas, né? Então, o preconceito é uma ideia que a gente tem. Então, a gente tem um monte de preconceito sobre vários assuntos. Então, quais os preconceitos que se tem sobre as pessoas negras? Né? Ou seja, a pré-ideia. Quais os preconceitos que se tem sobre as religiões de matriz africana? Quais os preconceitos que se tem, né, em relação ao homem negro? Né? Então, qual é um preconceito? Bom, se um homem negro está correndo na rua, alguma coisa de errado ele fez. É um preconceito. Né? Ele não pode simplesmente correr porque ele está se exercitando ou porque ele está correndo para pegar o ônibus. Se ele correu, alguma coisa de errado tem, porque, né, todas as pessoas correm. O homem negro não pode correr, porque se ele correr, alguma coisa de errado ele... Então, assim, esse preconceito habita o nosso cotidiano. Então, quando eu falo olhar diferente, é nesse sentido. A discriminação é quando você pratica uma ação, você tem uma ideia, né? Olha, você acha que essa pessoa vai roubar sua bolsa, na sua ideia. Ele vai roubar minha bolsa, ele vai roubar minha bolsa. Quando você acusa ele de encostar em você para roubar sua bolsa, você está praticando a discriminação. Então, a discriminação
ela é um ato. O preconceito está no campo das ideias, pensar sobre aquilo, sobre aquela pessoa, sobre aquela cultura, sobre aquele, né, o jeito de fazer. A discriminação é quando você efetiva. Então, às vezes, a gente vê nos jornais, na televisão, fulano de tal acusou tal empresa de discriminar. É porque aquela empresa não deixou aquela pessoa entrar na loja, por exemplo. Então, ele acha que ele vai roubar, né? Então, os seguranças das lojas, eles vivem atrás de nós que eu digo pessoas negras, né? Então, ele tem uma ideia que nós vamos roubar aquela loja. Então, automaticamente, eles começam a andar atrás da gente, assim, sem saber o que nós vamos... eu tenho um exemplo, já estou acabando, de como é que a gente ensina as crianças a ter o preconceito e a discriminação, né? Em linhas gerais. Uma colega que me contou, vou copiar ela. Mãe e filha estão andando na calçada e vê ali uma pessoa negra, enfim, parada, né? Enfim, um homem em situação de rua, enfim, parado ali na calçada, e ela está andando livremente, essa criança e essa mãe estão andando livremente nessa calçada. Ao se aproximar dessa pessoa negra, que na cabeça dela, o preconceito dela, bom, ele vai fazer alguma coisa, ele vai bater na gente, ele vai roubar, ele vai não sei o quê, ela segura mais forte a mão da filha e fala, olha, vem para esse lado. Ela não disse verbalmente, olha, querida, aquele homem negro é perigoso, ele vai fazer alguma coisa com a gente, vamos atravessar a rua. Vamos... Ela não disse, mas ao, de repente, apertar a mão da sua filha e querer que a sua filha mude de lado, ela sinalizou com outra linguagem, né? Ela sinalizou de outro modo, olha, aqui é uma coisa... É perigoso isso, essa pessoa, ela representa um risco. Então, as nossas condutas, o nosso comportamento, a gente só faz aquilo que a gente tem na cabeça, né? Ou seja, a gente tem um jeito de pensar o mundo, de pensar as relações, de pensar as pessoas. É o nosso jeito de pensar as relações, as pessoas, o mundo, que faz com que a gente tenha um comportamento X, comportamento Y. Então, eu vejo uma pessoa negra... Eu automaticamente imagino que ela trabalha em determinado lugar, que ela enfim, que ela não está naquele lugar para consumir, sim, porque ela trabalha. Então, tudo isso que eu estou trazendo como exemplo prático está presente no nosso cotidiano, e a gente precisa começar a olhar para isso de outro jeito, né? Não sei se eu respondi minimamente. Eu vou precisar da ajuda, porque a Isabela Nunes quer fazer um comentário. Eu acho que é a Bela. Sou eu mesma. É isso. A Isabela chama Isabela. Meu primeiro recurso, quando eu a conheci, ela foi contratada pelo Núcleo de Educação Digital, foi chamá-la de Isa. E aí já me explicaram que isso também é mania mais do que mania. Vamos procurar uma boa palavra de paulistano, porque ela vem de Recife, é isso, Bela? Isso, eu sou pernambucana, sou de Recife. Pernambucana. E ela falou, então, Isa não é o diminutivo menor para Isabela, no Recife é Bela, então ela é a Bela, para quem não conhece, pode se apresentar aí, Bela, para a gente. Obrigada, Débora. Eu sou Isabela, né, mas todo mundo me chama de Bela. Eu cheguei no Santa vai fazer 2 meses. E primeiro eu queria agradecer a Clélia pela fala, né? Eu acho que você meio que, como a gente fala, destravou várias coisas aqui no meu pensamento, que eu acho que é o que você falou, tá tudo ali, a gente fica vendo várias coisas que vão acontecendo e vai sendo é uma coisa que vai sendo infelizmente naturalizada, né? E eu acho que o que mais me chamou a atenção foi quando você falou dessa parte do racismo estrutural, que para mim era uma coisa assim, eu sei que existe, mas quando você começou a falar, a PM faz isso, a escola faz isso, eu comecei a pensar em várias coisas. E o quanto essa questão da escola, o quanto a gente não aprende realmente sobre o continente africano em si. E o que me chamou a atenção é que eu estou acompanhando as Olimpíadas, né? E daí teve um atleta da Tunísia que ganhou os 400 metros da natação. E para todo mundo foi uma surpresa. E aí, quando eles falaram, eu jurava que era na Europa. E aí ele falou, não, ele é um
é um país que fica na África. E aí, para mim, só foi um retrato assim, muito forte do quanto a gente dá super atenção, quantas aulas a gente não ficou, quantos anos estudando os outros continentes, e a gente nunca parou para estudar o continente africano. Então, assim, e a gente que está na escola, né, e eu sempre gostei bastante de estudar e etc., mas eu nunca fui apresentada assim, ao continente africano ou a cultura africana da forma como você fala, da forma que a gente deveria ser apresentado. Então, só queria agradecer pela fala e falar que, sei lá, você destravou várias coisas assim no meu pensamento que eu não, sei lá, não tinha percebido antes. Eu acho que isso é muito importante, principalmente a gente que trabalha na educação, que a gente, né, eu sou professora, então só agradecer pela fala e é isso. Obrigada. Que bom, Bela, que fez sentido para você. E isso que você está falando que destravou, né, algumas coisas na sua cabeça, é aquilo que no Pedagogês, alguém falou isso, que eu não sei agora, Débora, se foi o Vygotsky, quem foi o Vallon, alguém dos teóricos disse que o nosso processo desequilibra, depois acomoda. Piaget. É o do desequilíbrio. Então, faz parte do nosso processo. E que bom que isso acontece. Isso é constante. A gente está o tempo inteiro. É necessário, na verdade, que a gente desequilibra, né, assim, as ideias, os pensamentos, e depois a gente acomoda. Eu falei que eu queria fazer uma pergunta para vocês, e vocês devem ter acompanhado de ontem para hoje. De ontem não, né? De sábado para hoje, passou na televisão, passou em tudo quanto é lugar, eu imagino, aqui em São Paulo, que colocaram fogo na estátua do Borba Gato, vocês viram? O que vocês acharam? Não, tem que ser no microfone, senão os colegas que estão no remoto... Uma questão de fogo perto do fim. A princípio, eu cheguei em casa, meu filho estava eufórico, né? Estava contente porque tinham tocado fogo na estátua do Borba Gato. Eu falei, mas Gabriel, que isso, filho? Você está contente? Eu falei, pai, foi um bandeirante. Eu falei, foi um bandeirante, pai. Então, aí eu volto ao que você falou. Eu sou da época da cartilha. Eu passei direto por essa fase dos bandeirantes. E aí foi me explicar realmente o porquê. Então, realmente, vendo pelo seu lado de visão, o Borba Gato tem que sair de lá. Tenho, Clélia, uma participação aqui no chat que eu quero ler, que é do Cristóvão. Obrigado, Clélia, aprendi muito com você, como não se calar jamais. Brigo com veemência contra qualquer que subjugue outrem, por qualquer diferença, pois fui educado sob um regime excludente e racista, sem lugar de fala. O preconceito era geminado, o racial e o econômico imperavam naqueles duros anos 60, ainda antes do golpe. Na escola, nós, pretos e pobres, apanhávamos das professoras. Nunca vi alguém cujos pais tivessem algum poder aquisitivo apanhar e ficar ajoelhado na frente da classe. Éramos obrigados a ser cegamente obedientes. Hoje posso falar. Poder falar, né, é uma conquista para nós, né? Porque nós fomos historicamente silenciados, né? Não significa que não sentíamos, que não ficávamos aborrecidos, muitas vezes indignados, né? Mas conseguir erguer a voz, conseguir falar, é uma conquista, né? Não somos os primeiros que estamos falando, muitas pessoas que vieram antes de nós já falaram, por isso, inclusive, que estamos aqui, né? Na verdade, nós sempre falamos. A diferença é que agora, mais do que no passado, né? Agora estão nos ouvindo, né? Então, às vezes as pessoas falam, nós vamos dar voz para tal... Não precisa dar voz, nós temos voz, né? Nós sempre falamos.
O que as pessoas precisam fazer é nos dar ouvidos, né? Ouvir a nossa voz, mas não precisa dar a voz, porque a voz a gente já tem. Então, que a gente continue cada vez mais exercitando, né, a nossa voz, que a gente continue cada vez mais colocando os incômodos. E eu reforço, gente, não é fácil, não é simples, mas é necessário. É fundamental. A gente não, quanto mais tempo a gente ficar silenciando, mais as violências permanecem. E a gente precisa assumir um compromisso, cada um no seu lugar, do seu lugar que ocupa, né? Enfim, cada um da sua cadeira, digamos assim, a gente precisa assumir um compromisso civilizatório de romper com o ciclo de violência. É fundamental, porque senão a gente não avança como humanidade. Bom, mais uma pergunta? Vamos lá? Boa tarde, Clélia. Me chamo Leonardo. Clélia, primeiramente, com relação à pergunta que o professor Fábio fez, foi extremamente importante, e a ação que o colégio está tomando em vista sobre esse trabalho da questão racial, ele é sensacional, né? Se todas as escolas fizerem esse papel, a gente vai estar num bom caminho. Já começa por aí. O colégio está bem na frente nesse sentido. Se você pudesse ter o poder, qual é o conceito que você poderia mudar na parte pedagógica de todas as escolas com relação a esse assunto da questão racial? O que você mudaria como conceito? E, se me permite mais uma, qual seria o trabalho que você teria em mente para recuperar alguns jovens negros que se sentem até com a sua autoestima em baixa perante aos jovens da sua mesma idade, sendo brancos, estudando numa mesma escola? Obrigado. Obrigada a você, Leonardo. Ótimas perguntas. Eu acho que uma pergunta, são duas perguntas que são complementares no meu entendimento, né? O que eu mudaria pedagogicamente? O que essa mudança pedagógica reflete na autoestima das pessoas negras, no meu entendimento, né? Eu mudaria, colocaria um foco na educação, fundamentalmente numa pedagogia brasileira. Uma pedagogia brasileira que valoriza igualmente as nossas matrizes, ou seja, uma pedagogia brasileira que valoriza igualmente a matriz africana, a matriz indígena e a matriz europeia, né? Então, os europeus fazem parte da sociedade, da nossa história, né? Também fundaram o país. O que acontece é que, historicamente, a gente aprendeu 90% de conceitos europeus, 10%, 10% acho que eu estou sendo generosa, mas enfim, sei lá, 5% africano, 1% indígena, né? Porque até hoje a gente ainda usa uns conceitos extremamente preconceituosos com a população indígena. Então, se eu tivesse esse poder, eu focaria numa pedagogia de corpo, alma e material, né? Uma pedagogia brasileira. E aí, uma pedagogia brasileira que valorizasse a matriz africana, começaria a história do Brasil falando que os negros, eles não eram escravos, que os negros foram sequestrados, né, de povos, e que nós herdamos, na verdade, né, nós fazemos parte de uma tradição de realeza. Nossos antepassados eram reis e rainhas no Egito, no Sudão. Então, a minha ascendência é essa,
né? Então, assim, não somos... a escola, infelizmente, comeu um capítulo imenso da história, né? Colocou a nossa história como povos escravizados. E o que existia antes da Europa chegar no continente africano e escravizar aquelas pessoas? Existia todo um universo antes que não foi apresentado para as crianças, para nós, né? Para nós, quando éramos crianças, e até hoje não foi. Então, recuperar e apresentar outra realidade, né? E nos colocar nesse lugar de igual importância. Porque, veja, a população negra, ela nunca pediu, ela nunca se manifestou no sentido de queremos ser mais do que as outras pessoas. A nossa luta não é para ser mais, né? É uma luta por igualdade, não é uma luta por superioridade. É a branquitude que quer se manter superior, né? Então, a branquitude continua, a branquitude quando a gente... É um outro conceito, né? A branquitude não estou falando de uma pessoa branca, um indivíduo, eu estou falando de um conceito, né? Um modo de pensar o mundo. A branquitude quer superioridade. A luta da branquitude é para se manter superior, né? A luta do povo negro e a luta dos povos indígenas nunca foi por superioridade, foi por igualdade. É disso que se trata. Então, que a escola consiga e cumpra o seu papel de trazer esse lugar de reconhecimento. E, assim, as escolas que estão com uma agenda antirracista, o que elas estão fazendo faz parte de um processo de reparação histórica, social e econômica. Então, quando você disse que bom que o Colégio Santa Cruz está nessa frente, eu também acho que bom, é importante, faz parte de um processo de reparação histórica, social e econômica, né? Então, eu acho que eu faria isso, né? Eu acho que é isso que deve ser feito. Mais do que eu faria, eu acho que é isso que deve ser feito, né? Tratar com igual importância a cultura negra, a cultura indígena e a cultura europeia, da qual fazemos parte. Bom, que bom que a gente foi tendo desejo de pergunta. Eu acho que a gente... esse é o desejo, né, Fábio? Que a gente possa conversar sobre, e a Clélia começou falando algo que eu fui durante toda a aula pensando, não tem jeito de ser confortável, não tem jeito. Nós vamos ter que enfrentar um capítulo extremamente desconfortável nas nossas relações, e de aprendizagem mesmo. Cada exemplo que a Clélia dava me remetia a uma experiência própria, pessoal, de um lado e do outro lado, né? Eu, na pandemia, fui ao médico com a minha filha de 23, tinha um senhor morador de rua, bastante derrubado, como a gente fala na minha casa, e ele foi chegando muito perto e eu falei para a Luísa, não olha. E ela me disse, não tem como não olhar, mãe. E eu pensei, tem jeito de ter uma geração mais forte do que a minha. Né? Porque o meu registro para ela foi o registro que a Clélia citou. Ele está vindo, não olha, porque ele estava vindo. E o dela foi, mãe, como é que a gente não olha? Como é que a gente desconsidera uma cena dessa? E eu me envergonhei como mãe. E pensei, você tem toda a razão. E aí as duas olharam e tinha ali uma pessoa com fome. Uma pessoa com fome que precisava avisar isso para a gente. E aí a gente foi pensar em como é que a gente resolvia aquele caso. Saí da paralisia, do medo e do preconceito para uma ação e fui chamada pela minha filha. Então, eu acho que, assim como o professor Paulo Freire dizia, há esperança de uma geração que está puxando a gente para um outro jeito de olhar. Então, eu não sei se a gente
está mais ensinando ou mais aprendendo, mas a gente está tendo a oportunidade de viver um desconforto sobre a gente mesmo, né? E o Santa, nesse sentido, tem um lugar, e que é um lugar que vai precisar de enfrentamento, cuidado, atenção e desconforto entre nós, para ver se a gente toma uma atitude que enfrente uma condição tão desigual que a gente observa cotidianamente na nossa experiência. Então, eu só posso terminar essa aula como eu comecei, agradecendo a minha professora por estar me ajudando e ajudando o colégio, ao Fábio, a equipe. Amanhã a Clélia volta com a equipe de coordenação, orientação e direção. Tem participado de ações formativas na educação infantil, no Fundi 1, é da casa, tá? É visitante, mas ganhou crachá, né, Fábio? Hoje, quando anunciaram, eu pensei, eu esqueci de avisar que não precisava anunciar que a Clélia é da casa, né? Ela já pode entrar e ensinar a gente como professora que tem sido. Muito obrigada, viu, Clélia? E obrigada aos que estão no remoto, que a gente pode ver aqui, eu acho isso tão bonito. A Lúcia comentou aqui, muitas vezes foi uma luta por sobrevivência antes da igualdade, de tão longe que estamos da paridade de importâncias. Temos os colegas no presencial, no remoto. Muito obrigada, Clélia. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada a todas vocês por essa oportunidade de encontro, de diálogo. O convite que eu faço para vocês é que vocês participem das outras palestras, dos outros encontros. A Débora e o Fábio vai dar um jeito de vocês participarem. É fundamental, eu acho, a presença de vocês, se não todo mundo, mas talvez um de cada setor, enfim, das outras palestras, dos outros ciclos de formação, enfim. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente está num caminho sem volta, né? E é fundamental que vocês participem e que a gente recupere, né? Aquilo que eu falei no começo, que a gente está nesse processo de reeducação, né? Então, aproveitem as oportunidades de formação que vão acontecer, que já estão acontecendo no colégio, se façam presentes sempre que for possível. Agradeço mais uma vez todos vocês. Léo, muito obrigada. Amanhã eu tenho reunião com os coordenadores e a sua pergunta já é a minha aula de amanhã. A sua pergunta é fundamental. Acho que é importante que os coordenadores respondam a sua pergunta. Enfim, obrigada a todos vocês. Dia 2 de agosto, nós temos o autor de um livro que traz essa temática fortemente, que é o Torto Arado, o Itamar. A gente recebeu o Jefferson Tenório, que escreveu O Avesso da Pele, dá tempo de correr atrás do livro, tem uma obrigatoriedade de ter lido. Vamos abrir mão dessa obrigatoriedade. Né? Venham, vou falar com a equipe da biblioteca, certo, Fábio? Para ouvir o Itamar falando sobre a obra dele. Dia 30 de agosto, a gente tem a Lília Schwartz e a Rosane, que já veio, Borges, falar com a gente. Ou seja, essa agenda de formação, essa escola que se amplia, tem uma agenda boa, participem, vai ser muito bom ter muitos e muitos de nós ali. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigada.